Isso. 17, 03, 19, 54. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. 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 Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto.
Inicia-se neste momento o culto mensal em ação de graças do mês de fevereiro de 2023, da Miroco no Sekai Kyokai, sede administrativa, acumulado com o 68º do Goshuten de Meishu-sama. Oração de comunicação a Deus. Meishu no Omikami, Senhor da luz e executor supremo do plano de Deus para a construção do reino do céu na terra, representando o humilde servidor, comemorando hoje o 68º aniversário do vosso Goshuten, rendemos graças a Deus, Criador, e por ter nos enviado para cumprir a grandiosa missão de purificar o corpo e o espírito da humanidade, preparando-a para o advento da era do dia. Bendito seja para sempre o vosso sagrado nome. Abençoados sejais por estardes agora, liberto do corpo físico, realizando o intenso e incansável trabalho de salvação dos três reinos. Reverenciada seja também, eternamente, a vossa perfeita integração com todos os anjos, santos e iluminados, para que o reino do céu se concretize na terra. Concedei nesta oportunidade a todos os mameritos que de coração o servem a graça de poderem adquirir elevada espiritualidade, tornando-se assim verdadeiros instrumentos da vossa vontade. Oração Amatsu Sonorito e oração Zangen Sanjay. Kami ayo yorozu no ka
Amelo Buchi Komado Nimi Furidate Hikoshime Seto Kashikomi Momosu Uya Uya Shikumo Mironi Sensão Kanzeon Bosatsu Ganada ni Amorase Tamai Omi Onyorai Togenjin Oshin Miroku Tokashi Meshiya Tonarase Daisen Sanzen Sekai no Sanoku o Eshi Bojoku o Kyoge Yaku Seima o Kuisai Sujo no Dainega Omyo Joraku Eiko no Jugo Sekai o Narashimete Kofu Junu no Uinaku Fuku Gase Damorara Tsunaki Myoku no Myomi Kamon Myomu Hen Daiji Teimarase Sumu Masuraide Chuaku Juawara Damari Yashari Unjin Mogeda Sunashi Josen Bushin Koto Kotoku Sono Kokoro Sashi Otogoro Nari Sansen Somoku Koto Kotoku Senso no Itoku ni Nabikaite Kinju Chibio no Seoma Demo Minasoro Togoro Ezaru Nashi Masari Kore Shiji Jiso Sekai Nite Kari Omiga Oma Sora Nimai Zuyu Teini Tanabi Keba Banka Futuin Kujin Punjin Dalho Budo Sosoritachi Ichiro Gara Kasumitsu Goganyo Iraka Sansanto Henitire Zuko Kewa Henimote Goku Chogo Kanari Kofoku Midori Te Purani Michi Sunaruri Atakanya Vyasita Ikitoshi Keru Moro Moro no Eragini Liwa Kwewa Susura Urani Chiwatari Kunito Kunito no Sakai Naku Hito Kusatachi no Mojimiya Izakai Gotomo Yometokie Iten Shikai Kano no Ninjin Midunda Karen Wanywana Gaki Seskionimo Miocho Tamai Shinkakuo Ese Shiri Watomi Sakai Wanywana Gaku Yakuni Zeito Kuko Kansale Sase Fukuju Kai Moron Dai Koloku Dare Sase Tamai Mashima Seto Nei Junjin Gesaton Shu Kifuku Hai Hai Negino Mosu Miroku Omi Kami Mamori Tamae Saki Hai Tamae Miroku Omi Kami Mamori Tamae Saki Hai Tamae Ishuno Omi Kami Mamori Tamae Saki Hai Tamae Ishuno Omi Kami Mamori Tamae Saki Hai Tamae Nagara Tamachi Haemase Nagara Tamachi Haemase Salmo de Meixo Sama.
Desmoronando, continua este plano material. Para sustentá-lo, só a força do Makoto. Mais uma era está findando. É tempo de extinguir. Quais de vós, ó seres humanos, tendes Makoto? Todos saberão claramente ao chegar ao fim do mundo. O bem produz o bem, o mal apenas maldade. Oração do reino do céu na terra. Miroku Omikami Supremo Deus, Miroku Omikami Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade, reconstrutor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublimidade vapor de Orem. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra.
Leitura de ensinamento de Meishu Sama. Ensinamento de Meishu Sama. Mundo espiritual. Ministro, como funcionam os 5 sentidos do ser humano após sua morte? Meishu Sama. Continuam a existir, mas funcionam de modo diferente ao impedimento da matéria, o que lhe permite agir de modo contrário ao do ser humano, que sente, percebe fisicamente os 5 sentidos. Por exemplo, hoje, para sair de trem de Tóquio a Osaka, leva-se de 10 a 12 horas. Mas um espírito faz esse trajeto em 5 minutos no máximo. E caso já esteja bem elevado, gastará apenas alguns segundos para isso. Para os espíritos divinos, essa viagem é feita instantaneamente. E quanto mais purificado for o espírito, mais leve ele se torna, o que lhe possibilita realizar tudo através da vontade. Mesmo assim, os 5 sentidos do corpo espiritual são iguais ao do corpo físico. Então, caso alguém que tenha ido para o inferno esteja sendo chicoteado, vai chorar e gritar, porque a dor que sente é bem mais intensa que a dor do ser humano, já que o corpo espiritual é constituído apenas de nervos, sem a proteção da carne. Porém, se o espírito já se encontra em um nível mais elevado, será capaz de, através do próprio sono, obter vestimentos. Entretanto, no caso de se desejar suicidar-se, não será capaz, porque já está morto. Ministro, no mundo espiritual, como são os batimentos cardíacos e a respiração? Meishu Sama. Ambos ocorrem de maneira idêntica à dos seres humanos. Caso contrário, não haveria vida do espírito. Saibam então que no mundo espiritual, árvores, pedras, rios e montanhas, tudo respira. Além disso, lá existem manhãs e noites, e inclusive as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Ministro, o espírito desencarnado comete pecado ou só se aprimora? Meishu Sama. Especialmente o espírito que vive no inferno, amaldiçoando a outra criatura ou a sua própria condição, pouco a pouco começa a cair para os níveis mais inferiores ainda. Para melhor compreensão, é preciso saber que a causa fundamental de todos os pecados reside no apego que, no mundo espiritual, deve ser superado. Em consequência, surgirá um grande alívio e os sofrimentos diminuirão. Também deve ficar claro que a natureza da ira é de origem humana e corresponde a um sentimento menor. Portanto, não constitui erro ficar zangado ou irritado, desde que sejam manifestações passageiras. Mas não é nada bom permanecer nesse estado por muito tempo. Por outro lado, a ira de Deus, ao contrário da humana, é imensa, mas se encontra voltada unicamente para o mundo onde existe a atuação do demônio. E a própria construção do reino do céu na terra corresponde a esta manifestação da ira divina contra as entidades negativas que transformaram o mundo no inferno. Por isso, inconformado com a atual situação, Deus estabeleceu um plano para salvar a humanidade. E dessa forma, vai ser através da própria ira divina que o mundo virá
a ser salvo. É preciso, então, aceitar os fatos com naturalidade, sem opor-lhe resistência. Tenham eles partido das palavras de superiores ou dos subalternos. Tal postura corresponde a ser como Sunão e a ter capacidade para suportar o ego. É nesse ponto também que se encontra a base da democracia, ou seja, da obediência à decisão da maioria sem contestações. Em conclusão, ao sermos Sunão, evitamos conflitos cujo surgimento só se dá pelo desejo de ambos os lados, querendo impor a própria vontade. Inclusive, em casos dessa natureza, a expansão se dá justamente para o perdedor. Portanto, ceder sempre evitará o ressentimento dos que se sentem vitoriosos. Por isso, deve-se fazer o máximo de esforço para receber do ganhador um grande sentimento de gratidão, pois ele se transformará em luz e o trará benefícios incalculáveis à alma daquele que foi o perdedor. Inclusive, todo ressentimento gera uma espécie de mal. Mas, quando o espírito parte para o mundo espiritual, diminui suas chances de cometer erros, uma vez que lá fica bem nítida a sua consciência, a diferença entre bem, mal e pecado. Ministro, um espírito infernal tem permissão para fazer com que uma pessoa morra ou cometa suicídio? Meixo-sama: não, isso não é permitido. Caso pratique um ato semelhante a esse, comete pecado, descendo a um nível mais inferior ainda ao que já se encontra. Mas da mesma forma, o espírito que for levado por ele também irá para o inferno, pois com certeza também se envolveu com quem vem buscá-lo, e nesse caso, então, trata-se de um suicídio forçado. Outro ponto interessante é que esses seres infernais rompem o regulamento do mundo espiritual e vêm à Terra para perturbar, inclusive até relativamente fácil. É fácil fugir do inferno e vir atrapalhar a vida aqui no mundo material. Ministro, uma pessoa morreu de tuberculose e depois de 6 meses seus pais adquiriram a doença. Obviamente, trata-se aqui do espírito do filho que encostou neles. Ele veio para levar os pais para o mundo espiritual? Meixo-san: casos como esse ocorrem com frequência entre irmãos, quando um morre, não tendo ainda muita elevação espiritual, vem buscar o outro, uma vez que sente muita solidão no mundo espiritual. Para o espírito desencarnado, a morte nada significa, e então chamar outro é algo natural para ele. No entanto, quem ainda tem um corpo físico não consegue entender essa forma de agir, muito menos o porquê de tal atitude. Inclusive, há também muitos espíritos que acham bem melhor que o parente morra, porque assim deixará de sofrer no mundo material. Como exemplo disso, cito o caso de uma mãe falecida, cujo filho passou a ser criado pela madrasta. Então, a mãe, ao ver o sofrimento do filho, lá do mundo espiritual, tentou sufocar a criança com a intenção de matá-la, para dessa forma poder levá-la consigo. Geralmente, casos semelhantes a esse, de um chamar o outro, ocorrem com pessoas que morrem vítimas de tuberculose. Mas, de qualquer forma, é óbvio que o espírito que mata qualquer pessoa comete um grande pecado e desce a um nível bem profundo do inferno. Por Meixo-sama, retirado do livro O Caminho da Felicidade.
Adorei.
palavras do reverendo Roberto Anísio dos Santos. Bom dia a todos. Vou tirar o óculos aqui que eu não enxergo bem. Hoje culto mensal e culto especial Goshoten de Meishu Sama. Culto muito importante em que nós agradecemos a vinda do nosso Salvador ao mundo. Então, eu gostaria então de respeitosamente hoje falar um pouco sobre os dias que antecederam a passagem para o mundo divino do Meishu Sama. Então, a partida de Meishu Sama para o mundo divino ocorreu no dia 10 de fevereiro de 1955, às 15 horas e 33 minutos. Durante sua convalescença em Hakone, Meishu Sama ficou instalado na casa de contemplação da montanha. A purificação do nosso mestre ocorreu logo após a viagem missionária que ele havia feito à região de Nara, no Japão, se eu não me engano, né? Foi Nara. E logo depois ele entrou em processo de purificação, permanecendo todo o ano, isso foi em abril de 1954, permanecendo o ano todo com essa purificação. Daí, certo dia, apontando para o local onde estão atualmente os sepulcros sagrados, Meishu Sama comentou: em breve estarei residindo ali para sempre. Imaginando que talvez ele pretendesse construir uma casa nova, naquele local, o dedicante que estava ao seu lado não teve a menor preocupação. Então, assim, quem estava próximo dele, Meishu Sama já dava sinais. E realmente, assim, só que a pessoa não pensa nisso, né? Que Meishu Sama já está dando algum sinal de que vai embora, vai partir. Então, o mestre já havia feito um prognóstico. Ele já havia feito um prognóstico logo depois da guerra. Foi em 1946 ou 47 que um discípulo seu foi a Hakone levando uns fiéis para a entrevista. Naquela época, quando Meishu Sama dava aula de aprimoramento, dava palestras, era chamado de entrevista. Então o mestre mostrou-lhe pessoalmente a terra divina, cuja construção já tivera início. Você vê, como eu falei, Meishu Sama já vinha dando sinais há algum tempo. Isso foi em 1946 e 47. Ele só faleceu em 1955. Então, em 46 e 47, ele já estava dando os sinais. Ninguém percebeu. Então, como já tiveram iniciado a construção, o Meishu Sama foi mostrar o local. Chegando àquele local, disse ao discípulo: aqui será minha morada eterna. Sabe? Falou isso. Ninguém entendeu nada. Então, ele deu essas dicas
E quando houve, né, o falecimento, foi uma coisa inesperada, apesar de ele estar em processo de purificação, né, com AVC, paralisou o lado direito do corpo dele. Ninguém esperava. E ele passou o ano de 54 todinho, com as atividades normais, quase normais, né, porque ele estava limitado. Ele andava, mas só que ele não aguentava andar muito tempo, então ele ficava de pé, ele andava assim, curtinho. Depois, assim, se tivesse que andar mais distante um pouquinho, tinha que botar ele numa cadeira de rodas. Então, Meishu Sama, de repente, fez a passagem, partiu. Então, a igreja, como não se preparou para isso, solicitou à prefeitura autorização para fazer um mausoléu, que é um cemitério particular, que não era permitido. Mas, como tinha entre os membros, tinham deputados, políticos, né, vereadores, tinha vereadores também que eram membros da igreja, eles agilizaram junto à prefeitura e a prefeitura autorizou o escrito. Aí começaram a construir o sepulcro sagrado. Não sabiam onde é que ia fazer. Escolheram o local. Vamos fazer ali. E iniciaram a construção. Quando iniciou a construção, esse dedicante que tinha passado por esse momento, junto a Meishu Sama em 46, 47, lembrou, puxa, ele disse que era ali, ele ia morar. E ele apontou para aquela colina. E quando chegou mais próximo também, né, do falecimento dele, ele também falou para o outro dedicante a mesma coisa. E eles ficaram impressionados. Como que ele sabia que seria ali construído o mausoléu? Então, o Palácio de Cristal foi concluído no dia 11 de dezembro de 1954. Foi a última obra dirigida pessoalmente por Meishu Sama, foi o Palácio de Cristal. Naquele dia, Meishu Sama dirigiu-se ao Palácio de Cristal, onde passou a noite. Isso aqui tem uma pequena passagem nos ensinamentos da religião Omoto, escrito pela fundadora Naudi Guti. Ela escreveu muitos anos antes. Ela faleceu em 1918. Ela partiu, a fundadora Naudi Guti. E ela escreveu que um dia Deus iria pernoitar, passar a noite num palácio de luz. Isso é uma profecia. E nesse dia, Meishu Sama passou a noite no Palácio de Cristal. Chamou então os dirigentes e disse: finalmente, entramos no verdadeiro eixo da obra divina. Daqui para frente acontecerão muitos fatos estranhos, por isso não vacile. Então Meishu Sama estava avisando que muitas coisas estranhas iriam acontecer. Não vacile. E entramos no verdadeiro eixo da obra divina. O que ele estava anunciando? Era um pai anunciando aos filhos que ele iria partir. Daqui para frente, vocês vão ter que se virar, porque eu estou indo embora. Isso acontece na nossa vida também, quando os nossos pais se vão. E nos preparam para isso às vezes, e a gente também não percebe. Em seguida, seu secretário sintetizou os objetivos daquela construção, salientando 2 pontos.
Em primeiro lugar, que o Palácio de Cristal fora construído por ordem de Deus, como protótipo do paraíso terrestre, e assim jamais poderia ser exclusividade da igreja. Então não tem dono. Meishu Sama queria que o maior número possível de pessoas se deleitasse com aquela paisagem pitoresca, verdadeira dádiva dos céus. Então, muitos já foram lá, muitos caravanistas, milhares de pessoas, né? Já visitaram o Palácio Cristal, o Solo Sagrado. Então, isso também é muito importante. Em segundo lugar, que a estrutura da igreja seria reformulada e, portanto, só deveriam ser escolhidos para a ordenação sacerdotal elementos humanos qualificados com base em 3 pontos. Aí é que é o problema. Para a ordenação sacerdotal, esses elementos qualificados em base em 3 pontos. Primeiro ponto, grande força de Jorei, capacidade de salvar e converter muitas pessoas. Prestação de relevantes serviços a Deus. Serviços prestados à obra divina, à igreja, né? Então, quando fala aqui força no Jorei e força de conversão, é quando você levantar a mão, ministrar Jorei e acontecer milagre. E cuidar de alguém e acontecer milagres. Os fiéis que se reuniram na terra celestial com o objetivo de recepcionar o Mestre não sentiram vontade de ir embora. Os próprios fiéis estavam sentindo que seriam poucos encontros com o Meishu Sama, ou seria o último. Nem mesmo quando ele entrou no Palácio de Cristal às 13 horas, cada um ficou num lugar onde achava melhor. Exatamente nessa hora, começou a subir do canto do acrílico, na parte sul do prédio, algo semelhante a uma névoa branca, que pouco a pouco ia emitindo um brilho dourado. Enquanto algumas pessoas que perceberam o fenômeno gritaram: olhem, é luz, é luz. Aquela luminosidade foi se expandindo até envolver todo o palácio. Nisso, bem no centro, apareceu nitidamente uma gigantesca coluna de luz que subia aos céus. Eu tenho essa foto, tiraram foto. Eu nem sabia que tinham tirado foto, mas eu achei essa foto em preto e branco, né? Mas dá para ver a coluna de luz subindo do Palácio de Cristal até o céu. E essa coluna de luz lançando magníficos raios brancos em direção ao céu. O culto do início da primavera, onde se deu o último encontro de Meishu Sama com os fiéis, foi no dia 4 de fevereiro de 1955. No dia 4 de fevereiro foi o último encontro dele com as pessoas. Ele fez a seguinte saudação: hoje, depois de muito tempo, estou conseguindo dirigir estas palavras aos senhores. Gostaria de dizer muitas coisas, mas quando falo um pouco mais alto, sinto a cabeça estalar. Por isso, depois que me recuperar, mais um pouco, pretendo falar bastante. Meishu Sama não queria criar preocupação das pessoas, né? Ele, então, procurava tranquilizar e dar esperança. Creio que não vai demorar muito. Peço que aguardem mais um pouco. Foi a última vez que o viram com vida.
pote de glicínias, tem aqui no altar, né? Uma réplica. O pote de glicínias foi entregue em sua casa. Isso ocorreu no dia 8 e no dia 9 ele ficou semi-inconsciente. Então no dia 8, o pote de glicínias era para chegar mais tarde, bem à frente, mas a direção da igreja pediu que fosse entregue logo para que quem adquiriu pudesse apreciar esse pote. Então eles apressaram para chegar no dia 8. Então no dia 8 chegou o pote de glicínias. O Meixo Sama estava sentado quando os dedicantes trouxeram numa caixa, abriram a caixa, tiraram o pote de glicínias e dizem que ele ficou olhando para esse pote de glicínias, apreciando, e não disse uma palavra. Ele só ficou olhando. E todos estavam em volta, ficaram em silêncio, e foi um silêncio eterno e respeitoso, e as pessoas se emocionando de ver a emoção dele, de olhar para essa obra de arte que ele tanto desejava. Esse pote de glicínias está exposto no museu da igreja lá em Atami, Museu MOA, e o pessoal que visita o Japão pode ver. Ele é um pouco maior, né? Porque esse tem uns 30 centímetros, e mais largo também, fica numa redoma de vidro protegido. E é uma obra de Nonomura Ninsei, né? Um artista japonês, e é tesouro nacional do Japão. Ou seja, o pote de glicínias não pode ser revendido para fora do Japão, para ninguém fora do Japão, só dentro do Japão. Se a igreja quiser vender para alguém dentro do Japão, ou japonês. Então é tesouro nacional. Está exposto lá. Chegou no dia 8 e naquela noite esse pote ficou na cabeceira dele. Botaram do lado da cama dele, na cabeceira, e ele adormeceu com o pote de glicínias ao lado dele. E no dia seguinte, né, dia 9, ele já ficou semi-inconsciente. Ou seja, ele dormia, acordava, dormia de novo, acordava, pouco tempo acordava, dormia e acordava. Ficou assim. No dia 9, quando Meixo Sama terminara suas tarefas divinas, né, ocorreram estrondos misteriosos e mudança na pressão atmosférica numa vasta extensão do leste a oeste do Japão. Houve um estrondo e foi noticiado nos jornais da época. Até hoje, ninguém sabe o porquê. Os cientistas não têm ideia do que foi aquilo. Foi nesse dia, quando ele terminou as tarefas divinas dele. Olha que interessante isso. A missão de Meixo Sama era muito grande. Esse pote de glicínias, ele é só uma obra de arte do Nonomura Ninsei. Meixo Sama queria adquirir esse pote de glicínias há muito tempo. E ele só pôde adquirir no fim da vida dele. Então ele tem uma importância muito grande artística pelo artista Nonomura Ninsei que fez esse pote. Tem outras coisas também, mas que eu não vou comentar agora. Depois eu te falo. É que são coisas mais profundas, espirituais, aí eu não vou falar aqui na palestra. Mas esse significado artístico muito grande para a missão. E hoje no Japão, das obras de arte que são visitadas no museu, essa é uma das mais concorridas, porque Meixo Sama dormiu com ele na sua cabeceira, na véspera da sua passagem. Então, imagina a energia que deve ter esse pote lá no Japão. A espiritualidade. Né? A pessoa que tem sensibilidade espiritual, o que não sente só de chegar perto
Então ele tem uma importância muito grande. São várias obras que Meixo Sama adquiriu de grande importância, como o Biombo das Ameixeiras, de Ogata Pori, né? O biombo está ali. Então, assim, esse biombo, ele é grande, né? Grandão. Você também tem exposição no Museu Jatami. São obras de arte, né, de grande valor histórico, cultural e financeiro também. Então, houve esses estrondos no Japão nessa véspera dele, né? E eu, assim, soube, né, que também um reverendo contando que na igreja no Japão, uma das igrejas, né, no momento em que Meixo Sama fez a passagem, incorporou um espírito. E esse espírito falou que viu, quando subiu, uma forte luz, naquele momento subiu e ascendeu ao céu. Coisa que só o espírito poderia enxergar, porque ele estava do lado de lá, né? E ele viu quando passou aquele fecho de luz, como se fosse fogo subindo. O Meixo Sama deixou vários salmos, né, poemas, falando que ele ia ascender ao céu, né? Ele ia saltitante. Num dos poemas ele fala, seria Koryu, né? E outro ele diz assim, serei o Mikaero. Foi. Serei Mikaero, acima das nuvens ficarei. Acima das nuvens, acima da terra. Então, Meixo Sama é divindade. Disso quem é discípulo de Meixo Sama sabe, não tem dúvida, já teve experiência com ele, né? Principalmente de Jorei, de ter a vida salva como eu. Estou aqui porque ele quer, porque ele salvou minha vida. Então, nós que temos essa experiência, sabemos quem é Meixo Sama. Mas muitas pessoas ainda não conhecem Meixo Sama, não sabem quem ele é. Então seria bom conversar com ele, porque no início da minha missão, quando comecei na fé, eu fui no altar e conversei com ele, mas fui bem sincero na época. Falei, Meixo Sama, tenho grande respeito pelo Senhor como fundador da igreja e pelos seus ensinamentos como filosofia, mas eu não consigo ainda entender por que algumas pessoas têm o Senhor como Messias, Salvador da humanidade, mas eu não tenho esse sentimento ainda. Mas gostaria de entender por que essas pessoas pensam assim. Deve ter algum motivo. O senhor pode me mostrar o porquê? Falei para ele assim, humildemente, respeitosamente. O senhor me mostra por que elas pensam desse jeito? E ele me mostrou. Através do Jorei, de pessoa que eu cuidei, de pessoa que não enxergava e voltou a enxergar, um Jorei que eu transmiti. Eu não era ministro da igreja, não era reverendo, não era nada, era membro, tinha acabado de me otorgar. Fui ministrar, Jorei, uma pessoa que estava cega, uma pessoa que teve, uma criança, na verdade era uma criança, que teve choque anafilático, paralisou um lado do cérebro, ficou cega, surda e muda. Eu ministrei, Jorei, durante 3 dias a criança voltou a enxergar. Se eu, um ser humano comum, cheio de defeitos, coloquei um arricalho no pescoço, levantei a mão e aconteceu um milagre desse, quem é Meixo Sama? Quem é ele? Que deu essa permissão para mim, que não sou nada, que sou um mero pecador cheio de defeitos.
E aconteceu um milagre através do jorei que eu transmiti. Que qualquer um pode transmitir. Não é porque eu transmiti, é porque eu tinha uma Ricari. Então todos que têm uma Ricari, quando levanta a mão, acontecem esses milagres. Tem gente que fala, mas eu nunca vi porque eu não ministro jorei. Não ministra jorei. Se você não ministrar jorei, você não vai saber se o milagre vai acontecer ou não. É lógico que tem pessoas que mesmo com jorei vai partir para o mundo espiritual, como aconteceu com a minha mãe. Mas também não parte igual. Parte diferente das pessoas que não recebem. Não vai para o mundo espiritual do mesmo jeito não. Porque é limpo, é purificado. E vai partir tranquilamente. Né? Então, a gente tem que... Quem quer conhecer Meixo Sama, precisa levantar a mão. Ministrar jorei. Se ministrar jorei, consegue entender o que é Meixo Sama, entender milagre. E aí está qualificado para se tornar ministro da igreja. Precisa entender. O ministro, quando a gente vai formar um ministro, o ministro ele tem que ser melhor que o membro. Ele tem que ser mais qualificado que o membro. Você já pensou, você tem um ministro na igreja que não consegue ajudar a resolver problemas das pessoas? Já pensou um ministro que está na igreja, incorpora o espírito e o ministro não sabe o que fazer? Então tem que se preparar para tudo isso. Para poder ajudar as pessoas que estão em processo de purificação ou que estão com algum problema grave. Então, o sacerdote tem que ser diferente. Então, é o esforço de cada um. É parte de esforçar e aí vai conseguir conquistar. Bom, gostaria de agradecer, não vou avançar muito não, para a gente nos preparar para esse momento, que é um momento de grande alegria, principalmente aqui no Brasil, que a gente gosta muito, Carioca, então, carioca e baiano, Por falar em baiano, bom dia ao pessoal da Bahia que está assistindo a gente, pessoal de África, de Angola, online, então, o pessoal de Angola também, Deus abençoe vocês, muita luz, pessoal de Campos, Ministro Gregório e família, Deus abençoe todos vocês, Ministro Paola, Ministro Gino, Deus proteja vocês. Quem? O Ministro Beirão. Ministro Beirão e os ministros lá de Angola também. Muita luz para vocês, que vocês possam receber essa luz que está emanando agora daqui, e todos nós estamos sendo abençoados, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. Hino da Miruko no Sekai Kyokai. Anuncie as portas, abram as portas do coração.
Especial em Ação de Graça do mês de fevereiro de 2023, da Miroku no Sekai Kyokai, sede administrativa. Um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada. É uma música. Deixa eu encerrar com